Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos fazer alguns exercícios de determinantes. Vamos revisar como encontrar o determinante de uma matriz 2×2 e uma matriz 3×3 utilizando a regra de Sarros. Bom, então aqui nos dois primeiros exemplos, calcule o determinante da matriz A em cada caso sendo. Então aqui foi dada a matriz A, 7, 6, 5, 4, é uma matriz 2×2. Então vamos calcular o determinante de A. A notação para determinante são os mesmos números, né, dispostos da mesma forma, só que entre esses pauzinhos aqui, entre esses traços, tá? Retos. Não pode ser colchete, nem o parênteses. Bom, para calcular então o determinante de A, a gente faz a multiplicação dos elementos da diagonal principal, 7 vezes 4, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, 6 vezes 5. Certo? Então, só fazendo a continha, 7 vezes 4 dá 28, menos 6 vezes 5, que dá 30. Resposta final vai ser 28 menos 30, que dá menos 2. Portanto, o determinante da matriz A é menos 2. Mais um exemplinho para a gente treinar aqui, com um pouquinho de sinal e fração também. Determinante da matriz A, mesma coisa, a notação entre os tracinhos. E aí o determinante de A é a multiplicação dos elementos da diagonal principal, 3 vezes menos 2, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, menos 4 vezes meio. E aí multiplicando então, 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 4 vezes meio vai dar 2, certo? Já fazendo o joguinho de sinal, menos com menos dá mais. Então, a resposta final é menos 4. Vamos para o item C, o item um pouquinho mais complicado, que agora a gente tem um determinante de uma matriz 3×3. Né? Para isso, a gente vai utilizar a regra de Sarros. Então, o determinante de A, a notação é a mesma, né? Entre os tracinhos. Para a regra de Sarros, a gente deve copiar as duas primeiras colunas à direita. Aqui, Então, vai ficar a primeira coluna, 1, menos 1 e 4, e 3, 0 e menos 5, segunda coluna copiada aqui também. Bom, para o cálculo do determinante, então, a gente deve fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal, 1, 0 e 1, mais a multiplicação dos elementos das diagonais que estão ao lado da diagonal principal. Então, mais a multiplicação dos elementos dessa diagonal, 3 vezes 2 vezes 4, mais a multiplicação dos elementos da outra diagonal. Então, menos 2, menos 1 e menos 5. Então, diagonal principal e suas paralelas. Agora, a gente vai fazer menos a multiplicação da diagonal secundária e todas as suas paralelas também, certo? Que tem 3 elementos. Então, começando aqui pela direita, 3 menos 1 e 1, a multiplicação dos elementos, mais a multiplicação dos elementos da outra diagonal, 1, 2 e menos 5, mais a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, menos 2, 0 e 4. Pronto, agora é só fazer continha. O determinante de A vai ser o resultado dessa multiplicação, que dá 0, mais o resultado dessa multiplicação, que dá 24, mais o resultado dessa multiplicação, que dá menos 10. E agora, todos os resultados dessas multiplicações aqui terão um sinal trocado depois, né? Vai ficar menos, o resultado dessa multiplicação é menos 3, o resultado dessa multiplicação é menos 10, e o resultado dessa multiplicação é 0. E aí é só fazer continha, fazendo essa adição aqui, teremos 14, e já fazendo toda essa conta aqui, já trocando o sinal depois, teremos mais 13. Portanto, o determinante de A é mais 27. Para treinar, então, vamos fazer agora o D, que é um determinante de uma matriz 3×3 de novo. Vamos utilizar novamente a regra de Sarros. Então, relembrando, a notação é a mesma, copiamos as duas primeiras colunas. E para calcular o determinante, vamos lá, multiplica os elementos da diagonal principal, 2, 1 e 2, e adiciona a multiplicação dos elementos das duas diagonais que estão ao lado. Então, menos 3, menos 2 e menos 4, multiplica os três elementos, mais a multiplicação dos outros três elementos da outra diagonal. Menos 1 e 6. Certo? Então, são três multiplicaçõezinhas. Primeira diagonal, segunda, terceira. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a diagonal secundária e as paralelas a ela, certo? Trocando o sinal. Então, vamos lá, menos 3, menos 1 e 2, essa multiplicação, mais o resultado dessa multiplicação dos elementos dessa diagonal, 2, menos 2 e 6, mais a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, menos 1 e menos 4. E agora é só fazer continha. Então, o determinante de A
é o resultado dessa multiplicação, 4, mais o resultado dessa multiplicação, menos 24, mais o resultado dessa multiplicação, que é 6, menos o resultado dessas multiplicações e depois a gente vai trocar o sinal. Então, por isso coloquei o sinal aqui na frente. Ó. Então, o resultado dessa multiplicação é 6, o resultado dessa multiplicação é menos 24, o resultado dessa multiplicação é 4. E agora, fazendo as continhas, ó, adicionando os termos em verde aqui, teremos menos 14 e adicionando os termos em vermelho e já trocando o sinal depois, teremos mais 14. Então, menos 14 mais 14, o determinante da matriz A é 0. E o último item, determine o valor de x para que o determinante da matriz A seja igual a 0. Então, a matriz 3 por 3, a gente vai utilizar novamente a regra de Sarros. Então, determinante de A, a notação é a mesma, copia as duas primeiras colunas aqui à direita, e aí vamos utilizar a regra de Sarros. Multiplica a diagonal principal e as suas paralelas. Então, 1, 5 e 8, mais a multiplicação da outra diagonal, menos 3x e 2, mais a multiplicação da outra diagonal, 4 menos 1 e 0. Aí a gente multiplica a diagonal secundária e as suas paralelas trocando o sinal. Então, menos, vou começar por aqui, ó, menos 3 menos 1 e 8, mais a multiplicação dessa outra diagonal, 1x e 0, mais a multiplicação da diagonal secundária, 4, 5 e 2. Agora, é só fazer continha e no final igualar a 0. Afinal, o exercício quer o determinante seja igual a 0, certo? Então, toda essa conta igual a 0, chegaremos numa equação e a gente consegue encontrar o x. Então, o resultado dessa primeira continha aqui é 40. Resultado dessa outra continha, ó, que tem o x, vai dar menos 6x. Resultado dessa multiplicação dá 0, mais o resultado dessas multiplicações aqui, ó, vai ficar 24 mais 0 mais 40. Tudo isso tem que ser igual a 0. E aí, resolvendo a equação, fazendo continha uma de cada vez, chegaremos ao final que menos 6x é igual a 24. Portanto, x é igual a menos 4, beleza? Então, menos 4 é o único valor que substituído no lugar do x, torna o determinante dessa matriz igual a 0. Resolvemos o problema, beleza?